Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião almoço de 2022, em que o presidente Celestino Louro agradece a todos, em especial ao nosso palestrante, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que falará sobre Brasil, um país em transformação. Estão presentes conosco o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Elisandro Fiuza, presidente do INSS, José Carlos de Oliveira, prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, vice-prefeito de Flores da Cunha, Márcio Reck, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, Elvio Luiz Gianni, vereadores de Caxias do Sul e região. Uma saudação especial também ao presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, presidentes de sindicatos e entidades de classe, Paulo César dos Santos, presidente do Sinditrans-PF, Paulo Spagnoli, presidente do CIMEX, Pedro Stephens, presidente da Microempa, Osmar Lentz, presidente do Singraf, Renato Corso, presidente da CDL Caxias, Samuel Ávila, presidente da Fundação Caxias, Dejalmo de Oliveira, representando o Sindi Rural, Gabriele Piccoli, representando o SEG, Márcia Costa, representando o Sindi Lojas, Eugênio Misturini, representando o Simplas. Também uma saudação ao presidente do PGQP, Daniel Randon. Dos conselhos da SIC, presidente e vice-presidente do Conselho Superior, Davi Abramo Randon e Fulvia Stedley Angeli Gazola, presidente do Conselho Deliberativo, Emir José Alves da SIC, vice-presidente da SIC, Eduardo Michelin, ex-presidentes Carlos Heinen, Ivanir Gasparim e Milton Corlatti. Imprensa. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores e apoiadores da nossa reunião almoço. E são as seguintes marcas: patrocínio Master de Florence, Grupo RBS, Sicredi e Universidade de Caxias do Sul. Patrocínio dos supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo e Randon. E apoio institucional da Emercor e da Fortaleza. Hoje, o nosso projeto Degustar conta com a parceria do Passo do Vinho, que gentilmente está oferecendo aos participantes suco e vinho da Cantina Tonê. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro. Saúdo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, nosso prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, vereador Elisandro Fiuza, senhoras e senhores. Ao cumprimentá-los e desejar boas-vindas a todos os que nos prestigiam, queremos registrar nossa satisfação em receber o ministro Onyx Lorenzoni, a quem consideramos um parceiro na defesa dos interesses da nossa região. O tema da sua apresentação, ministro, é sobre transformações pelas quais o nosso país vem passando. Mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de dizer que Caxias do Sul e a região foram forjadas pelo trabalho. Somos um povo que, desde os primórdios da imigração, se desenvolveu graças ao trabalho. Trabalho árduo, de sol a sol. Por essa razão, vimos com muitas dúvidas as bolsas e os auxílios de modo geral. Ao fim e ao cabo, não levam a lugar nenhum, senão a dependência contínua e que, como se diz, dá o peixe e não ensina a pescar. O que defendemos é a transição do benefício para a dignidade por meio do trabalho. Precisamos que o senhor, juntamente com o seu ministério, nos ajude a trazer essas pessoas, hoje beneficiadas por diferentes tipos de auxílio, para o mundo do trabalho, para que possam, com autonomia, ganhar sua subsistência e contribuir
conquistar garantias de uma vida mais digna. É somente com o emprego que esses brasileiros encontrarão a dignidade e as condições mínimas para sonhar com um futuro melhor para si e para os seus filhos. A dignidade é uma premissa do ser humano, é o que nos leva a levantar todos os dias. É um valor inestimável. Muitos dos senhores devem estar se questionando a respeito de alguns desses beneficiados não estarem preparados para enfrentar o mercado de trabalho. De fato, eles não estão. Realmente, muitos não têm formação e tampouco capacitação para o trabalho. Neste ponto, o Ministério do Trabalho pode ser nosso parceiro, ou seja, oferecer educação profissional, treinamento, capacitação técnica para o mercado formal. E quiçá, ministro, como brincávamos aí na antessala, que nós, empregadores formais, possamos concorrer com o narcotráfico, com outros desvios por essas pessoas. Essas pessoas têm livre trânsito lá e nós não podemos dar emprego a eles. Vagas de emprego, as nossas empresas têm aos milhares, tanto na indústria, quanto no comércio, no serviço, ou seja, no agronegócio. Todos os dias temos notícias de empresas que não conseguem preencher as suas vagas. Amanhã, ou depois de amanhã, o senhor pode bradar em alto e bom tom: eu estive numa região do Brasil onde a taxa de desemprego é negativa, se é que essa expressão existe, né? Reitero, Caxias tem nesse momento milhares de vagas de emprego em aberto. E até eu ousaria dizer Caxias e região. Eu vejo prefeitos aqui da região, eu acho que Flores da Cunha, Farroupilha, não é nada diferente do que nós temos aqui. Então, se nós temos empregos e nós temos pessoas fora do mercado de trabalho, nós precisamos fechar essa conta. Só assim estaremos oportunizando dignidade a uma parcela significativa da população que hoje está à margem da cidadania. Se realmente nós queremos um país em transformação, nós precisamos pensar nisso. Ministro, tenho a pretensão de usá-lo para um recado para a nossa área econômica, em uma interferência especial a respeito da situação da Receita Federal, que é um tema que nós também falamos na antessala. Isso está causando prejuízos brutais para a nossa economia, está paralisando os setores da nossa economia. E comércio exterior, como todos nós sabemos, é um tema que tem as suas particularidades. Perder um embarque custa muito dinheiro. Perder um embarque custa perder mercados. Mercadorias que não conseguem atracar no país, não conseguem ser armazenadas, ou seja, nós temos muitos negócios sendo paralisados. Então, levem um recado da nossa região, muito especial para a área econômica do governo, para que se dê algum tipo de solução para esse tema. Por fim, gostaria de parabenizá-lo por sua postura aguerrida nesses tantos anos de vida pública. Em todo esse tempo, sempre ouvi defendendo os ideais do liberalismo e nunca se afastando dos seus princípios, o que considero uma conduta muito elogiável. Muito obrigado e uma boa reunião almoço a todos. Senhoras e senhores, convidamos para a sua apresentação o ministro Onyx Lorenzoni. Saudar o prefeito Adilódio Domênico, muito obrigado em seu nome, saudar a todos os prefeitos da região, ao querido amigo Celestino Louro, presidente da nossa SIC. Muito obrigado por todas as palavras aqui dirigidas a mim e vamos continuar com humildade, fé e trabalho correspondendo.
Ao presidente do INSS, José Carlos Oliveira, que me acompanha aqui, nesses 3 dias, né, de lutas aqui no Rio Grande do Sul. A todos os vice-presidentes da diretoria da SIC, aos presidentes de sindicatos e entidades de classe, ao prefeito de Farroupilha, o Fabiano Feltrin, ao vice-prefeito de Flores da Cunha, né, o Márcio Reck, ao vereador, né, Elisandro, que representa todos os vereadores aqui e representa oficialmente aqui a Câmara de Vereadores do município. Uma palavra especial ao amigo Sandro Fantinel, hoje vereador desse município também. A todos os secretários, amigos e as amigas aqui presentes. Nem de perto imaginávamos que éramos capazes de ter que enfrentar a maior pandemia dos últimos 100 anos da história da humanidade, mas em nenhum momento, professor Diego, nós fugimos da luta, do combate, nos afastamos 1 milímetro do rumo que nós tínhamos traçado. O plano de governo, sobre o qual eu falava aqui em setembro de 2019, o caminho para a prosperidade, ele tinha 3 pilares muito importantes. Falar naquela época era algo fácil e simples, né? Estávamos só iniciando. Hoje, olhando em perspectivas para trás, o capitão Jair Messias Bolsonaro não se afastou 1 milímetro da coluna da constitucionalidade. Os outros poderes já se afastaram. Há um poder que já foi muito além do que os limites constitucionais concedem. E em nenhum momento, o então capitão, o improvável, o muitas vezes ditos pelos seus detratores como um brucutu, ele nunca se afastou daquilo que havia assumido de compromisso com a cidadania brasileira. O outro pilar de sustentação do caminho da prosperidade era a eficiência. E foram inúmeros os episódios aonde nós mostramos eficiência. E nós vamos ver aqui. Lembrando de uma coisa muito importante para um país latino-americano, viver 3 anos com um governo que tem um orçamento trilionário, sem um caso de corrupção na América Latina, isso é um feito extraordinário, que permite que o Brasil possa fazer o que faz, porque o dinheiro da população volta para a população. E o último era o fraterno. E se nós olharmos o auxílio emergencial, se nós olharmos o BEM, se nós olharmos o PRONAMP, o Auxílio Brasil hoje, que é uma rampa de ascensão social, não é um poço como era o Bolsa Família, onde se botava pessoas para adaptá-las a um status quo, aonde elas deviam apenas responder com o seu voto. Hoje, há no governo do presidente Jair Bolsonaro uma série de ações que libertaram os brasileiros, que abriram espaço para que homens e mulheres pudessem, através do seu esforço, através do seu mérito, transformar a sua vida, e nós vamos ver um pouco disso a partir da apresentação de agora. Vamos lá. Quando nós chegamos lá, saía um projeto de poder que tinha 130 mil cargos em comissão, 39 ministérios, prejuízos em todas as estatais, uma roubalheira absurda, uma burocracia gigantesca, 35 mil obras inacabadas. Era o governo que inaugurava placa, se especializou em inaugurar placa de obra, não obra. As invasões de propriedade, propriedades rurais, proprietários rurais no Brasil todos sabiam que ao dormir eles podiam fechar só um olho, porque o outro olho tinha que ficar muito aberto para impedir que esse direito fundamental fosse respeitado no Brasil. Altos índices de criminalidade, o desrespeito a direitos fundamentais e aqueles pilares essenciais, liberdade, propriedade e democracia, completamente fragilizados no Brasil. O que vem para o lugar? Sai o projeto de poder. Lembram
do professor Marco Aurélio Garcia, numa entrevista a uma rádio gaúcha, que ele disse o seguinte: em 98, abril de 98, o entrevistador perguntava: Lula está um pouco à frente do presidente de então. Professor, o que significa isso? Uma vitória eventual de Lula em 98? O professor respondeu: a retomada do projeto socialista da América Latina para o mundo. Para viver esta maluquice, eles tomaram 18 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro. Emprestaram para a Argentina, emprestaram para Cuba, emprestaram para países africanos, deram para a Bolívia e assim sucessivamente por países centro-americanos, desde que eles estivessem no projeto do Foro de São Paulo e o projeto socialista pudesse renascer. No escândalo do dinheiro de Cuba, a segurança dada ao Brasil, charutos. Todo mês de agosto, o chefe da Casa Civil e o ministro da Fazenda ou da Economia, depende da conformação do governo, assinam uma ordem de pagamento de 500 milhões de reais. Dinheiro dos senhores pagam de impostos, e as senhoras também, para poder compensar o BNDES, porque quem garante são os brasileiros o dinheiro que foi desviado, roubado e maltratado fora do Brasil. Quando nós viemos para o governo, e eu falei isso aqui em 2019, nós queríamos um governo para as pessoas, e não para grupos econômicos. Nós queríamos um governo que defendesse as liberdades, que respeitasse o direito de propriedade. E aqui tem uma coisa muito importante que eu falei lá em 2019. Na questão do direito de propriedade, haviam 980 mil sem terras alocados numa reforma agrária que não fazia mais nenhum sentido, que não tinham nenhum título de escritura. Pois bem, senhoras e senhores, falei aqui que nós íamos entregar as escrituras para todos eles. Já entregamos para 450 mil famílias. Hoje no Brasil tem escritura da sua propriedade rural. E nos comprometimos naquela época com a corrupção zero. E entra ano e sai ano, e nós não temos casos de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro, porque nós temos como princípio servir a população brasileira, e o presidente sempre diz: se um dia acontecer, a gente corta a cabeça na hora daquele que fizer esse erro. E nós, ao longo desses 3 anos, conseguimos quebrar uma regra que parecia inquebrável no Brasil. Eu fui visitado por uma das grandes empresas no início do governo que estavam no episódio do Petrolão. E eles diziam: nos reciclamos, nos reorganizamos, contratamos os melhores engenheiros brasileiros, não queremos por 5 anos nenhuma obra pública e viemos nos apresentar aqui. E se apresentaram. Quando terminou a apresentação, eu disse para os diretores dessa empresa: vai dizer que não é bom? E eles ficaram me olhando. Apertar o 4º andar do Palácio do Planalto e não ter que pegar a calculadora para saber quantos % dos projetos de vocês iam deixar na Casa Civil do Palácio do Planalto. Durante décadas, estas coisas aconteceram no Brasil. Não acontece mais. Porque hoje nós temos a consciência, liderados pelo presidente Jair Bolsonaro, que a nossa missão e o nosso propósito é transformar o Brasil e servir ao Brasil, não nos servir do Brasil. Próximo. Em 2019, inicia a transformação. Corte de 30 mil cargos de comissão, redução do número de ministérios, redução de níveis hierárquicos, o final do desperdício, e aí começa a desburocratização, a simplificação, o revogaço, que começa com 5 mil decretos, portarias, instruções normativas sendo retiradas do universo do dia a dia das pessoas para permitir que a gente pudesse avançar. Inicia-se também o processo de digitalização do governo. Quando nós chegamos lá, éramos 150 serviços digitalizados. Agora, são quase 2.000 e nós temos, por exemplo, o meu INSS, e eu vou vir aqui, se eu não estou na Câmara não faz mal,
pessoal pegar o celular, o meu INSS que está aqui, ó, ele é o mais acessado serviço público de toda a América, incluindo o Canadá e os Estados Unidos, mais de 400 milhões de acessos. Por que digitalizar um governo é importante? Porque isso empurra o governo para próximo das pessoas, permite a fiscalização da cidadania, desvenda aquelas coisas que antes eram ocultas na prática velha, surrada, que nós transformamos de criar dificuldades para vender facilidade. Não! Hoje, José Carlos Oliveira, servidor do INSS há 38 anos, o primeiro servidor que chega à presidência de um órgão que tem como orçamento 700 bilhões por ano. E ele sabe que o nosso compromisso é servir com decência, com honestidade e com correção. Isto é possível ser feito, e nós estamos mostrando que precisava sim de vontade, determinação, e eu quero agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que está aqui, porque eu me lembro quando o presidente veio aqui. Eu me lembro desse salão superlotado, eu me lembro do entusiasmo, eu me lembro da esperança. Eu vim aqui para prestar conta de que a esperança se transformou numa realidade no nosso país. E começa com esses avanços que estão aqui. 4 governos tentaram fazer a reforma da Previdência. Nós fizemos. Mas não era tudo aquilo que era necessário. Foi suficiente para nos dar condição, deputado Mauro Pereira, o senhor votou a favor do Brasil. Foi suficiente para que nós pudéssemos despender 700 bilhões de reais no ano mais difícil de enfrentamento da pandemia, para permitir que o Brasil pudesse viver o momento que os senhores e as senhoras vivem hoje. Da mesma maneira, fizemos a Lei de Liberdade Econômica, e que eu gosto muito de falar sobre ela, porque faremos 200 anos de independência esse ano. Mas desde que fomos descobertos, o cidadão e a cidadã brasileira nunca foram senhores do poder no Brasil. Sempre foram os poderes constituídos. Desde a Lei de Liberdade Econômica, quase 500 atividades podem ser exercidas por qualquer homem, por qualquer mulher, em qualquer lugar do Brasil, porque esse é um direito que ele tem à sobrevivência, sem pedir autorização para nenhuma autoridade. E o que é mais importante ainda, se tiver que ter qualquer questão de conflito entre o interesse do cidadão e da autoridade, cabe à autoridade provar que o cidadão está errado e não o cidadão provar que está certo. Isto, como princípio fundante de uma sociedade livre, é fundamental. Por que essa terra, que era inóspita, mandaram os nossos antepassados para cá? Porque aqui era difícil de produzir. Aqui não tinha pradarias, Daniel Ronaldo. Aqui não tinha campos férteis. Aqui não dava para criar gado. Nos mandaram para cá em 1875, 6, 7, 8, 9, 10. Bota esses gringos lá em cima. Fizemos aqui, com o suor do nosso esforço, para preservar os pedacinhos de terra que nos deram, para constituir as nossas famílias, um dos lugares de maior desenvolvimento econômico, mas mais que desenvolvimento econômico. Criamos aqui, com o suor dos nossos antepassados e com o nosso suor, um lugar extraordinário para construir vidas. Vidas! Fizemos o incremento do programa de parceria de investimentos. Lembrar que eu contava aqui, em setembro de 2019, de que nós teríamos um ano extraordinário. Naquele ano, o Brasil garantiu investimentos de 450 bilhões de dólares, investimentos privados de capital nacional e internacional. A maioria deles vai acontecer em 23 e 24. Os senhores vão ver milhares de obras pelo Brasil, do que foi construído lá em 2019, que vai ainda continuar a dar frutos no Brasil por longo tempo. Próximo. E começamos a recuperar primeiro o respeito do mundo. O Banco Mundial reconhecendo que o Brasil é o 7º país do planeta que tem o governo mais digitalizado. E a OCDE, por fim,
a organização que reúne as 36 maiores e melhores economias do mundo, nos convidando, porque das 234 acreditações que a OCDE exige, o Brasil já está na casa de 150 e caminha a passos largos para entrarmos no seleto grupo dos países que mais respeitam a sua cidadania, mais respeitam liberdade, propriedade, mais respeitam a democracia e que mais proporcionam qualidade de vida ao seu povo. Nós começamos isso há 3 anos, estamos caminhando seriamente para lá. Próximo. Mas aí veio a pandemia. E aí ela nos trouxe um desafio gigantesco, mas em nenhum momento ela nos tirou do rumo. O presidente Bolsonaro manteve o Brasil no rumo certo. E como é que ele fez isso? Tem uma frase emblemática de 25 de março de 2020. Ele disse: há que se ter equilíbrio para combater essa pandemia. Cuidar da saúde, dar condições ao SUS. Não faltou dinheiro para hospitais, para cidades e para os municípios e para os estados. E o que é mais importante, recebemos do governo Dilma, presidente Louro, 22 mil UTIs. Quando o ano de 2020 terminou, o Brasil tinha 42 mil UTIs em uso. Pouca gente sabe isso. Isso a Globo não conta. Agora, é importante lembrar que lá no consórcio do Nordeste tinha parede falsa com respirador atrás da parede. E isso também ninguém fala. E a gente também tem que lembrar que em 2021, em janeiro de 21, o Brasil arrancou de 0 vacinas para 9 meses depois ser o país ocidental que mais vacinou sobre a face da Terra. E todas as vacinas foram compradas pelo negacionista Jair Messias Bolsonaro. Narrativa, mentira e falsidade. E a outra parte da frase dele é: precisamos cuidar da economia, porque fome, miséria e desemprego mata mais na América Latina do que qualquer doença. E se alguém tem alguma dúvida sobre isso, dá uma pesquisada no Google, ou pega uma passagem e vai até Roraima falar com os venezuelanos, que começaram disputando a comida com os cães, depois comeram os cães e hoje não tem comida na Venezuela, um país que tem mais petróleo que todo o OPEP somado. Só para a gente poder entender o alcance das escolhas, bem ou mal feitas por uma sociedade. E em 2020, essa frase do presidente, ela vai ser repetida por Tedros Adhanom 5 meses depois, o homem da OMS, de que tinha que cuidar sim daqueles que trabalham de dia para comer de noite. E nós vamos ver o número deles significa no Brasil. Foi o recurso para o SUS, as doses de vacinas, os impostos gerados e uma série de programas que conseguiu fazer com que o Brasil enfrentasse o fecha tudo que a economia vê depois. Todos os senhores e senhoras aqui presentes sofreram isso. Eu quero ver, porque eu não consigo ver, o meia-culpa daqueles que em grandes redes de televisão diziam com ar de douta sabedoria: fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Aqui no estado isso foi praticado a rodo. Nós tivemos em 2020 130 mil CNPJs cancelados no Rio Grande do Sul. Nós vamos multiplicar por quanto, presidente? Por 3, por 4, por 5, por 6, por 10 empregos? Eu não sei. Que sejam 3. Nós estamos falando de quase 500 mil gaúchos e gaúchas que perderam o seu emprego, o seu sustento, pela irracionalidade, pelo terrorismo, pelo quanto pior melhor. Desde que destruíssem o Brasil, mas afetasse a popularidade do presidente, estava valendo. E lamentavelmente continua valendo ainda no dia de hoje. Mas a população brasileira não aceita e não se engana mais. Aqui só alguns dados, vamos para o próximo, eu já falei. O fecha tudo não funcionou, todos nós sabemos disso. E quando passar o tempo, assim como está vendo com a ivermectina agora,
nós vamos ver o Imperial College de Londres pagar uma conta gigantesca. Foram eles que inventaram o lockdown. Está aí o recente trabalho da Johns Hopkins University, provando cientificamente que o lockdown não serve para nada. Nem para proteger vida, muito menos contra a infecção por qualquer enfermidade e muito menos ajudar a economia. Eles quase destruíram o planeta. Os últimos estudos econômicos provam que a pandemia para países europeus, ela está sendo mais devastadora que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Tudo começa daquela parte ideológica, lamentavelmente, que existe no planeta Terra, que fez uso disso para afetar a condição de todos nós e a nossa possibilidade de poder crescer. Aí foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Chegamos ao absurdo do ex-prefeito de Porto Alegre mandar arrancar banco de praça para as pessoas não sentar. E o governador que disse para cada um de nós o que a gente podia comprar no supermercado. Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, aquilo não pode. A tentação autoritária é absurda. A tentação ditatorial, maior ainda. É muito difícil, presidente Louro, manter a coerência. É muito difícil manter princípios e valores. Mas é isso que distingue as pessoas, as famílias, as empresas, as nações, os estados, as cidades e os países. Próximo. Chegamos no auxílio emergencial, que foi implantado por 6 dias. Chegamos a 68,3 milhões de brasileiros que receberam com um grau de efetividade de 0,46%. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos duas burocracias no Brasil. Nós temos a burocracia que atrapalha o Brasil e tem a burocracia que é dedicada ao Brasil. Eu estou diante de um homem que eu aprendi a respeitar, porque ele é daqueles que se dedica ao Brasil. Todos os desafios colocados para ele foram executados em rápido espaço de tempo e com muita competência. Aqui, o Serviço de Pensões Americanos, que paga mais de 100 milhões de benefícios por mês, eles têm um grau de fraude, erro ou falha, fraude ou erro de 0,82. Pois o Brasil, que fez o SUS funcionar, quando sistemas muito mais desenvolvidos de saúde do que o nosso, como o americano, o canadense, o espanhol, o alemão ou o francês falharam, o nosso não falhou. Segundo, quando nós vamos para a comparação do critério e da eficiência, nós tivemos um número, a metade do número de erros ou fraudes do governo americano. Bora. Enfrentamos a pandemia, então, com o auxílio, com o Pronamp, que os senhores e as senhoras conhecem, e com o BEM, que permitiu a proteção de quase 12 milhões de empregos de carteira assinada no Brasil. Próximo. E aqui, algo feito recentemente, aonde nós juntamos 1000 normas infraconstitucionais. Não é lei, não está na Constituição, não está em lei alguma, mas infernizavam a vida das pessoas. E tiramos 1000 e transformamos em 15 regras, justamente para permitir que a relação de trabalho flua com mais facilidade para quem produz. Próximo. Chegamos como resultado, e eu acho que isso é um prêmio a todos os que acreditaram. E aqui eu quero pedir uma coisa a vocês: batam palma um para o outro, porque foram vocês que se negaram a parar, que lutaram incessantemente para que o Rio Grande, Caxias e o Brasil pudessem produzir e ter emprego. Então eu vou parar para aplaudir vocês. E foi tão importante que 2.730.924 novos empregos é recorde da década, no meio de uma pandemia. Lembra do nunca antes nesse país? Nunca antes nesse país, nos últimos 10 anos, se gerou tanto emprego de carteira assinada. Foram vocês, não fomos nós, não. A gente facilitou, mas quem acreditou e não se entregou foram vocês,
que movem o Brasil. De julho de 2020 para dezembro de 2021, foram gerados 3,9 milhões de novos empregos de carteira assinada. Quer uma comparação? Em 2015 e 2016, o vírus 13, mais a variante Arno-August, de nova matriz econômica, gerou, no ano de 2015, 1,5 milhões de demissões, de empregos negativos. E se soma 2016, mais 1.300.000, em 2 anos, eles, pelas más escolhas, pelas más políticas e pela roubalheira, destruíram 2,8 milhões de empregos no Brasil, de carteira assinada. Ou seja, esta é a diferença clara, objetiva, entre servir e se servir do Brasil. O resto é conversa fiada, que nós não podemos acreditar, muito menos dar vazão. Próximo. Lá no auxílio emergencial, nós descobrimos 26 milhões de invisíveis. Não é 2 milhões, 26 milhões de homens e mulheres que precisam do movimento da cidade. E por que isso acontece, presidente Loura? Porque eles têm baixa educação, baixa qualificação. Eles fazem atividades que são essenciais. Muitos deles sacrificam a vida toda para poder formar um filho e aí mudar a história. Mas eles precisavam das cidades funcionando. E, lamentavelmente, pelo terrorismo feito, pela anticiência praticada no Brasil, tem um professor de educação física que aqui no Rio Grande do Sul, graças à Rede Globo, virou um especialista em infectologia. Isso é uma tragédia. Nunca chegou perto de um paciente. Virou guru. O cara lá, o Pedro Alau de Pelotas, rapaz. Bom, adiante. E aí, presidente, essa resposta aqui, o senhor fez na sua fala aqui algo muito importante. Do que nós somos frutos? Nós somos frutos do mérito. Filho de gringo, se não trabalha, não come. Foi assim que eu fui criado. Acho que muita gente balançou a cabeça, porque a coisa sempre foi assim, né? Mas nós temos uma realidade. Nós temos no Brasil hoje, entre 18 e 24 anos, 8 milhões, são 7 para ser preciso, são 7 milhões e 800 mil jovens chamados de neném. Eles nem trabalham, eles nem estudam. Se eles forem para o RH de vocês, vamos pegar o nome da Maria. O RH pergunta: Maria, tu já trabalhou? A Maria disse: não, senhor, mas eu preciso. Eu não vou faltar. O senhor vai gostar de mim. Me dá a chance. Ele vai fazer a segunda pergunta: Maria, o que tu sabe fazer? Qual é a tua formação? A Maria vai coçar a cabeça e vai dizer: parei na primeira série do 2º grau. E que mais, Maria? Eu nunca tive chance, né? Mas se o senhor me der, o senhor vai ver. Ele vai tratar a Maria bem, vai dar um cafezinho, né? Aí vai entrar uma outra ficha. A Tereza fez todo o 2º grau, formação no Senac, formação no SESI. Ele vai ficar com a Tereza. Esse é o duro e triste mundo real. Vocês vivem isso todos os dias. O que nós vamos fazer com eles? Vamos deixar eles lá? À disposição do RH das quadrilhas de tráfico de drogas, por exemplo? Aí a nossa equipe criou, essa foi uma experiência inspirada pelos alemães, o Serviço Civil Voluntário. Então, como é que é? Isso, por enquanto, é nas prefeituras. Depois nós estamos trabalhando para chegar nas empresas dos senhores e das senhoras. Tem 8 milhões lá, mais os 26 milhões de visíveis, mais aquela franja que fica um pouquinho acima do Auxílio Brasil, que já tem 17 milhões de famílias, mas fica abaixo da renda mínima. Nós estamos falando aí de 40 milhões de brasileiros que têm que ter uma oportunidade. Então nós estamos saindo por 2 caminhos. Para os mais jovens e para os mais de 50 anos, com 2 anos sem carteira assinada, que aí é o conceito clássico de não retorno ao mercado de trabalho,
As prefeituras vão recebê-los, eles vão trabalhar meio turno, eles vão ganhar meio salário mínimo, vão ganhar o vale transporte, vale refeição se tiver, e um seguro de acidentes pessoais, mais nada. Mas no turno contrário, é obrigatório fazer cursos do Sistema S. Nós reunimos 200 cursos, através do SEBRAE, do SESI, do SENAC, do SENAR e do SENAT. E como é a situação da Maria depois de um ano? Eu vou brincar aqui, Farroupilha, né? Flores. A Maria trabalhou na prefeitura de Flores. Ela volta no mesmo RH, Louro. E a pessoa pergunta, Maria, tu já trabalhou? Já. Tem atestado? Tenho. Aí o secretário de administração de Flores da Cunha, prefeito, diz o seguinte: Maria foi dedicada, nunca faltou, excelente pessoa, motivadora, extremamente agregadora, teve um desempenho excelente nas funções cumpridas no serviço sinal voluntário. Opa, a Maria pulou o primeiro obstáculo. E aí pergunta, Maria, tu tem formação? Sim, eu fiz atendente, eu fiz auxiliar de gerência, eu fiz recepcionista, e aí a empresa vai dar a chance para a Maria, porque a Maria pulou os 2 obstáculos dela. Agora tem uma coisa, gente, se a gente não abrir a porta, essa oportunidade não vai ter. Por isso que eu já fiz 12 estados, amanhã eu vou fazer, em pouco mais de 14 dias, amanhã eu vou fazer mais 2, para fechar 14 dos 24 que eu falo com os prefeitos, no Brasil todo, porque a gente precisa fazer isso. E eu vou dar aqui um exemplo do governador do Mato Grosso do Sul. O governador do Mato Grosso do Sul, o Mauro conhece, ele foi deputado com a gente, ele foi prefeito de uma pequena cidade, e ele tinha 2 grandes fábricas na cidade. Um dia ele se deu conta que 60% da mão de obra vinha das cidades vizinhas. Aí ele foi lá no SESI, pegou uma daquelas carretas lá do SESI, estacionou atrás da prefeitura, ficou 2 anos. E o tempo passou, ele está reeleito governador e tal, e ele foi na inauguração naquela região de uma fábrica de implementos agrícolas com uma revenda de equipamentos. Aí aquela solenidade, diz que é um prédio gigante, um empreendimento muito grande, lá é uma fronteira agrícola que explodiu no Brasil, e se apresentou uma pessoa para ele, disse, eu vim aqui, governador, lhe agradecer. Ah, não, é meu dever estar aqui como governador. Não tem nada a ver com a cerimônia, nada a ver com a empresa, sou eu como pessoa. Aí disse, como assim, meu filho? Aí ele disse, não, o senhor era prefeito de tal cidade, não era? Sim. Pois, o senhor botou uma carreta lá atrás da prefeitura, né? Eu fiz a formação de auxiliar de torneiro mecânico pelo SESI. Depois eu fui contratado pela empresa. Aí eu fiz a formação completa, depois eu fui gerente de divisão, depois eu fui fazer a minha universidade, eu sou formado em administração, e toda essa estrutura e os 93 funcionários que tem aqui sou eu que comando. E se o senhor não tivesse me dado aquela oportunidade, eu não poderia estar aqui diante do senhor para agradecer, porque o senhor transformou a minha vida. É disso que nós estamos falando. Buscar pelo mérito, presidente Louro, a transformação da vida de milhões e milhões, milhares e milhares de jovens brasileiros. Bora, próximo. A ideia é essa transformação de vida através de um processo simplificado, mas com qualificação para gerar oportunidades. Vamos para o próximo. E aqui, uma das coisas que nós acabamos transformando, que é esse órgão gigantesco que é o INSS, e que acabou com a prova presencial de vida há poucos dias, porque, fruto daquela burocracia que eu me referia antes, todo ano, pode ser 20 mil, pode ser 30 mil pessoas falecem e não têm atestado de óbito. Ou porque estão numa área muito isolada, ou porque essas pessoas, né, têm algum outro interesse, nós podemos imaginar qual é. Bom, a burocracia em 2005, no governo daquela gente, fez o quê? Bota 36 milhões de pessoas, aposentados e pensionistas, para sair de casa para provar que está vivo. Quando nós nos demos conta disso, nós iniciamos um trabalho com as nossas equipes e dissemos, eu tenho ainda na minha equipe algumas pessoas que vieram lá do Cidadania comigo,
Nós lá desenvolvemos muitas bases de dados para poder encontrar o auxílio emergencial e agora, através de uma portaria do presidente do INSS, a meu pedido, e de uma portaria nossa, nós acabamos com a prova, agora o ônus é do Estado, somos nós que temos que ir atrás das pessoas, e quando restar 20, 10, 15 ou 30 mil, nós vamos ao encontro das pessoas, nós vamos providenciar na prova de vida, que pode ser, por exemplo, como nós encomendamos a Dataprev, o carteiro pode ir na casa da pessoa, procurar a dona Ana. Olha, nós não conseguimos localizar a dona Ana, essa cartinha aqui é lá do INSS. Mas se a senhora me permitir, ou o senhor me permitir, eu posso com o meu celular tirar uma foto da dona Ana e está resolvida a prova de vida dela. Ele vai tirar pelo WhatsApp, isso vai entrar no sistema do INSS, nós estamos terminando o ajuste, a Dataprev nos entrega até o final de março, e nós vamos ter o quê? Um serviço público que serve ao público com respeito, com atenção e, acima de tudo, com carinho, né? Para aqueles que já deram tanto para o Brasil. Então, é possível se fazer as mesmas coisas que a gente faz nas nossas empresas, no setor público. Basta ter determinação, vontade e motivar adequadamente as nossas equipes. Próximo. Eu estou indo para o fim aqui para poder a gente fazer um diálogo aí com perguntas. Essa foto aqui, ó, é a foto da posse de Olívio Dutra no Palácio Piratini. 1º de janeiro de 1999. Eu desafio que me mostrem uma bandeira do Brasil. Não vai encontrar mesmo, porque não tem, nem de lupa. Mas tinha na frente do Palácio Piratini a bandeira de Cuba, colocada lá pelaquela senhora que estocava vento, Dilma Vana Rousseff. Do outro lado é o 7 de setembro. Do outro lado, eu desafio encontrar uma bandeira vermelha. E aí, presidente Louro, eu vou lembrar que muitos de nós fomos aos Estados Unidos ao longo das nossas vidas. E uma coisa que sempre nos impressionou a todos, sempre, tenho certeza disso, Daniel, era por que os americanos tinham aquela bandeira deles na frente da casa. E por que é que isso não acontecia aqui na nossa terra? Nós fizemos muitas coisas no governo, eu poderia ficar aqui horas e horas falando de programas, projetos, subprogramas. Mas o mais importante para mim, como pai de 7 filhos, é o fato de que nós voltamos a ter orgulho do nosso país. No dia 7 de setembro, Fantinel, milhões de pessoas foram às ruas. E elas não foram às ruas porque o Brasil havia sido campeão do mundo. Elas não foram às ruas porque havia algum evento esportivo. Elas foram às ruas para dizer para a Rede Globo e outros que tais que ela acredita no seu presidente, que ela acredita no seu país, que ela quer um país livre, que ela quer o país verde e amarelo, que ele pode, é e continuará sendo. Nós vivemos no 7 de setembro um dia extraordinário. E eu dou nome aos bois, porque o que eu assisti ao longo dos últimos anos é a maior tentativa de assassinato de reputação de uma pessoa que o mundo já viu. Não há paralelo. E por quê que essa figura humana tem que ser destruída? Porque não toma Romanée Conti como o Fernando Henrique? Porque quando vai para fora do Brasil, fica em hotel de meia estrela e não no 5 estrelas Michelin conhecido? Porque não vai experimentar a comida dos chefes franceses e se satisfaz com um cheeseburger ou uma pizzazinha em Nova York, na calçada? Ou porque vai comer farofa com galinha no final de semana em alguma área do Distrito Federal? Não. Tudo isso a gente pode entender. Agora nós temos que compreender uma coisa.
Quando nós saímos da Itália, nós viemos atrás de duas coisas. A primeira, a propriedade que nossas famílias podiam ficar mais 2 séculos lá e não iam conseguir. E a segunda coisa é a liberdade, porque sem ela não tem presente e não tem futuro. Eu digo sempre que o prisioneiro Spindarello sonha como qualquer um de nós, até colorido. A diferença deles para nós é que nós temos a liberdade. Todos aqui, algum dia, algum momento, sonharam em estar aqui a partir do esforço próprio da sua família, dos seus colaboradores. Mas para isso, nós precisamos ter liberdade. Este homem simboliza para o Brasil, do presente e do futuro, a certeza de que seremos livres, democráticos e prósperos. E sempre, bandeira será verde e amarela. Muito obrigado. Fazer uma referência para um evento importantíssimo que acontece na nossa cidade. E acredito que o senhor vai visitar a nossa querida Festa da Uva, que abriu na sexta-feira. Prefeito Adiló, Daniel, leve um carinho especial dessa casa toda, mas em particular meu, do presidente Davi, do presidente Emir, a dona Sandra, nossa vice-presidente da festa, ao Bertotto, que tem se empenhado diuturnamente e tem construído uma festa maravilhosa, um resgate depois desse tempo todo de pandemia, de fique em casa, de reclusão. É uma comemoração à liberdade, quem sabe, né, de podermos circular. Eu estive lá pessoalmente, em contrário a algumas vozes, fui cobrado pela vacinação, protocolo sendo seguido rigorosamente. Então leve um abraço carinhoso lá. Eu sei que à tarde o senhor vai assinar lá na Festa da Uva um decreto que materializa algo que é muito caro para essa casa, prefeito Adiló, que é a legislação para a inovação. Vamos dar um passo importante, né, secretário? Rumo à liberalização da inovação. Um tema que muitos de nós aqui investe largamente e é o que nos fará muito diferentes, muito melhores, muito mais competitivos no futuro. De 4% para 2% do ISS, né? Vamos falar melhor, reduziu 50%. É maior esse número, né? Ministro Onyx, eu queria lhe ouvir falar um pouquinho, e quando nós temos a obrigação de decidir, ao fim e ao cabo a gente se aconselha, ouve, escuta, mas a decisão cabe ao último homem da fila. A última caneta é que toma a decisão. E nesses 3 anos e alguns meses de trabalho, eu imagino que algumas coisas lhe tiraram o conforto. Fala um pouco da que mais lhe desconfortou, aonde mais difícil foi chegar, ou seja, ali foi complicado passar a caneta no papel. Bom, para nós foi a escolha e o trabalho que durou 3 semanas para poder fazer a implantação do auxílio emergencial. Por quê? Nós tínhamos a convicção que tinha que ser por um aplicativo de celular. Nós tivemos que brigar com todas as estruturas de governo para poder botar de pé. Mas isso nós estávamos certos ao final, porque o Brasil hoje é um dos países mais digitalizados do mundo. Nós encontramos os 26 milhões de invisíveis e ao digitalizar esse processo, diferente dos americanos, os europeus, tudo mandou chequinho para a casa das pessoas. Os americanos têm 30 e poucos milhões de cheques que nunca chegaram, né? Então, por que aquilo exigiu muito de todos nós? Porque as equipes técnicas viraram literalmente, a primeira semana ninguém dormiu, foi uma semana de vigília, todo mundo, e a gente inclusive, né? Por quê? Porque
porque nós tínhamos e corríamos contra o tempo para poder atender aos milhões e milhões de brasileiros que precisavam que aquele recurso chegasse para poder comprar comida, né? E naquele momento eu realmente compreendi, né, de que a gente tem no setor público brasileiro uma elite de jovens talentos de altíssima competência. O que precisa é de direcioná-los para fazer o bem, o que precisa é motivá-los adequadamente e o que precisa é liderá-los, não apenas com as palavras, né, mas com a presença, estar junto. Todos nós sabemos que momentos difíceis e de crise nas nossas empresas, não basta pedir para que os nossos colaboradores façam. Se a gente não der o exemplo, não vai. A gente precisa ou botar a mão na graxa, ou vai para o chão de fábrica, ou fica acompanhando as linhas, seja lá a forma, né? Ou seja lá que atividade a nossa empresa tiver. Então, foi esse o momento mais difícil para nós, o primeiro, e assim, no passado as coisas eram feitas com tanta irresponsabilidade que no cadastro único, que teria que ter os mais pobres, na primeira tranche de 6,5 milhões de pessoas, eu recebi uma ligação às 9 horas da manhã de um diretor do Banco do Brasil dizendo que nós tínhamos pago o auxílio emergencial para uma pessoa que tinha R$1 milhão na conta corrente. Claro, eles buscavam CPFs para desviar dinheiro, é óbvio, né? Mas nós tivemos que fazer uma reestruturação de toda esse cadastro, exatamente para poder ter o que nós temos hoje. Vocês vão ver, eu vim para cá lendo a medida provisória do microcrédito. Nós vamos atingir com o microcrédito digital próximo de 10 milhões desses 26 milhões de visíveis. Eles vão acessar pelo aplicativo de celular, eles vão poder, numa segunda fase, comprar equipamentos, eles vão ser estimulados a se transformarem em microempreendedores, ou seja, esforço, mérito, oportunidade como baliza para que essas pessoas saiam lá do mundo da informalidade e venham para o mundo da formalidade. Então, esse constante pedido do presidente, todas as reuniões ministeriais ele sempre diz, primeiro, que ele deve essa oportunidade a Deus, né? Isso aqui é meio centímetro. Se isso aqui tivesse entrado no abdômen dele mais da faca, eu não estava aqui. Então a gente tem, e nós temos fé, certeza de que nós só estamos lá por causa de Deus. Segundo, o propósito de transformar o Brasil e fazer o Brasil estar no contexto das maiores nações do mundo. E terceiro, servir ao Brasil de forma intensa e verdadeira. E é isso que tem feito com que tantas transformações estejam sendo feitas no nosso país. Ministro, eu tenho aqui uma observação, uma consideração do nosso presidente José Quadros, da Fundação Universidade de Caxias do Sul, juntamente com a equipe lá do Hospital Geral, que desejo lhe agradecer aí pelo apoio financeiro que o senhor dedica lá para o nosso querido Hospital Geral, uma entidade também muito cara aqui da SIC. E para encerrar, e para que o senhor também possa se despedir, queria lhe provocar que o senhor não se constrangesse caso queira declinar algo sobre o seu futuro político. Eu lhe asseguro que vai ficar apenas aqui entre nós, entre o senhor, esse microfone e as pessoas que estão aqui. Então, fique à vontade. Bom, presidente, não, a decisão está tomada, né? Já é pública. Ainda ontem nós reunimos em Porto Alegre, né, 400 líderes do meu atual partido, do Democratas, que nós, como eu sou deputado federal, eleito pela 5ª vez no Rio Grande do Sul como deputado federal, dos 7 mandatos que tenho como parlamentar, 2 foram de deputado estadual. E no dia 22 de março próximo eu vou me filiar ao Partido Liberal, o mesmo partido que eu estive filiado por 10 anos, né, de 1987 até 1997. Meu primeiro mandato eu obtive com 22.222, né, eram 5 patinhos, né? E curiosamente, dessas coisas que só Deus explica para quem tem fé, eu nunca tirei o 22 nos meus números, né? Eu disputei 25.222 depois, que eu fui para o PFL, né?
e as últimas 5, 25, 22. Por respeito, por carinho, né, por onde eu tinha sido formado. E quis o destino, né, quis Deus que o nosso presidente Jair Bolsonaro fosse para o PL, e aí para mim foi só voltar para casa, né? Então, dia 22 de março, eu vou assinar a ficha oficialmente lá no auditório Dante Baroni, e aí, a partir desta data, combinado com o presidente, autorizado por ele, eu vou virar pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, como determina a legislação. No dia 31 de março, eu vou me licenciar do governo, como também determina a lei, e a partir de abril, eu quero vir aqui sim para a gente falar do presente e do futuro do nosso amado Rio Grande. Ministro Onyx, obrigado pela gentileza de estar conosco. Nós sabemos como é atribulada a sua agenda, a sua atividade. Agradeço a cada um dos senhores, obrigado por estarem conosco.